Porque a questão é a seguinte, o Dona Marta é uma favela pequena, uma comunidade pequena, fica na Zona Sul e tudo. Então estão sendo utilizados 70 homens para fazer esse policiamento ostensivo permanente do Dona Marta. Se nós formos considerar 100 favelas conflagradas, onde hoje existe o controle territorial do tráfico, com armamento de guerra, privativo das Forças Armadas, e se for usar o mesmo efetivo nelas todas, já seriam 7 mil homens a mais que a Polícia Militar teria que ter. Com detalhe, o Dona Marta, como eu falei, é uma favela pequena. Tem favelas que são, imagina o Complexo Alemão, por exemplo. Então, eu acho o seguinte, claro que essa é a solução, porque o grande problema é que você tem essa peculiaridade do Rio de Janeiro, que não existe em cidade nenhuma do mundo, por enquanto, a não ser cidades que, em guerra civil, como Beirute, na época da Guerra do Líbano, etc., esse fenômeno terrível que é o controle territorial. Você tem o controle territorial dos bandidos com armamento de guerra, privativo das Forças Armadas sobre comunidades. Isso é uma coisa que nós aqui no Rio já meio que nos acostumamos de alguma forma a isso, mas isso é uma anomalia completa. Isso não existe, porque como é que o tráfico de drogas existe nas grandes cidades do mundo? Não existe uma grande cidade do mundo que não tenha tráfico de drogas, ou médio ou até pequena. Droga tem em tudo quanto é lugar. Mas o tráfico de drogas não assume as características que ele assume no Rio de Janeiro, que é a característica da quebra do monopólio das Forças Armadas sobre o armamento de guerra e o controle territorial. Grupos de bandidos armados com R-15, Kalashnikov, granada, armamentos privativos das Forças Armadas, controlando territórios, exercendo a ditadura militar num determinado território. Então, qual é a forma de se quebrar isso? Evidentemente, quando as forças de elite da polícia, o BOP, da Polícia Militar, o CORE, da Polícia Civil, eles sobem e enfrentam o poder de fogo, o grau de treinamento que eles têm, é capaz efetivamente de derrotar esses bandidos. Agora, a questão é a seguinte, eles não podem permanecer nessa comunidade. Então, eles entram, desmontam a quadrilha e depois eles saem. E quando eles saem, o que acontece? Há um vazio que acaba sendo ocupado pelos remanescentes daquela quadrilha que lá estava, ou por uma outra quadrilha rival que invade aquele território. E agora ainda tem as milícias ainda. Tem as milícias. As milícias, de certa forma, na sua origem, elas apareceram para suprir essa questão. E até se nós tivéssemos a possibilidade de ter uma força local controlada pela polícia, que não praticasse delito e que se mantivesse apenas como uma segurança daquela comunidade, da mesma forma em que bairros de classe média têm a sua segurança, isso até que seria uma solução. Mas o problema é que as chamadas milícias, elas exercem uma série de atividades criminosas, execuções sumárias, controle sobre distribuição de gás, gatonete, construção irregular, extorsão. Aí passa a ser, de um lado, o tráfico, de outro lado, essas milícias, que, na verdade, eu acho até que o nome milícias é um nome mal empregado. Eu acho que isso são, pura e simplesmente, máfias. A máfia, né, isso que a gente vê no cinema, Don Corleone, essa coisa toda, começou assim. Grupos de criminosos vendendo segurança, protegendo o cidadão comum, o alfaiate, o padeiro, o comerciante, a dona de casa, do crime desorganizado, da possibilidade de um assalto, etc., etc., desde que pague proteção ao crime organizado, não é isso? Então, eu acho que o grande problema é justamente o vazio após uma operação policial. Para preencher esse vazio, ou bem, pode-se criar, em Minas existe um tipo de segurança comunitária que aqui no Rio, infelizmente, imediatamente se deteriorou e se transformou em máfia, em milícia, ou então, de fato, a Polícia Militar ter o efetivo suficiente e a dedicação exclusiva, porque tem duas formas de você aumentar o efetivo. A primeira forma de você aumentar é, evidentemente, fazer concurso público e colocar para dentro novos policiais. Mas isso não é suficiente. Você tem que aproveitar melhor os policiais que você tem. Então, se o policial trabalha 24 horas e folga 48, se ele trabalhasse todos os dias, você estaria, pelo menos, dobrando o efetivo que você tem.
Então, eu acho que tem que fazer as duas coisas, tem que ter dedicação exclusiva, um policial bem pago. Aliás, é um absurdo, quando eu falo para as pessoas fora do Brasil, que um policial militar no Rio de Janeiro ganha $450, ele ganha, sei lá, R$900, um soldado da Polícia Militar, as pessoas me olham com um olhar arregalado, mas que absurdo! Como é possível uma pessoa que arrisca a sua vida ganhar um salário miserável, um salário de fome desse tipo? E aí o que ele faz, coitado? Ele vai trabalhar de segurança de supermercado, vai trabalhar de segurança de algum outro estabelecimento comercial, vai trabalhar de segurança de alguém, e para ganhar R$100 por dia, que seja, para poder... Ele acaba ganhando R$2.000 no bico e 850, R$900 na sua profissão. Aí eu pergunto, o que é, na verdade, o bico? Na verdade, o bico acaba sendo a profissão policial. Até que ponto a questão social influencia na questão da segurança, Sirkis? Olha, eu acho que a questão social é o grande pano de fundo histórico da questão de segurança. Quer dizer, eu acho que as injustiças sociais no Brasil, a profunda diferença, o abismo social que existe no Brasil, ele é o pano de fundo desse problema de criminalidade que a gente vive hoje. Agora, eu sempre faço um alerta em relação ao mecanicismo, porque, vejam bem, a situação do Brasil, do ponto de vista social e econômico, melhorou nos últimos anos. Na verdade, nós tivemos aí cerca de 30 milhões de pessoas que saíram da faixa de pobreza e se incorporaram a uma baixa classe média. Se a gente se lembra como eram as favelas há 25, 30 anos atrás, a maior parte das edificações de pau a pique, as pessoas, de fato, uma concentração de pobreza muito grande, e a gente compara com as favelas que existem hoje, pelo menos perto das áreas de classe média, na Zona Sul, na Zona Norte, mas em favelas próximas de áreas de classe média, você vê que a vida das pessoas nas favelas, em termos de consumo e em termos de renda, ela melhorou. Hoje em dia, muita gente tem pelo menos um grau de consumo de classe média. Tem na casa deles os mesmos eletrodomésticos que você tem na sua casa, que eu tenho na minha casa. Então, houve uma melhoria social, existe mais renda, a miséria diminuiu e, no entanto, a violência só fez aumentar. Então, também, não é... Eu acreditava antigamente que era só melhorar a situação social, a fome, o desemprego e o salário melhorar um pouco, a renda ter um pouco mais, que automaticamente a questão da segurança e da violência melhoraria. E hoje eu vejo que a coisa é muito mais complicada do que parece. Então não é automático, melhora a situação social, vai melhorar a questão da violência. Aí tem uma série de outras questões, como a questão da qualidade da polícia, como a questão da cultura, que vige na sociedade em geral e nas favelas, em bairros pobres, em bairros periféricos em particular. E, sobretudo, o problema dos jovens.